A Sagrada Comunhão. O pão da vida. Desvendando o mistério da Eucaristia. Uma dúvida comum. Por que os católicos comungam somente sob as espécies do pão e os protestantes sob espécie de pão e vinho, como Jesus fez na última ceia? Duas visões essencialmente diferentes. A ceia como memorial. Os protestantes desligaram-se da sucessão dos apóstolos. Por isso, seus pastores não recebem o sacramento da ordenação sacerdotal. Eles presidem apenas a ceia, como memória, recordação da última ceia de Jesus. E nela comem simples pão e bebem simples vinho, acreditando que, por esta piedosa recordação, Cristo lhes comunica sua graça. A missa como sacrifício. Os sacerdotes católicos realizam na Santa Missa o duplo efeito. Primeiro, celebram a última ceia de Jesus. Segundo, tornam presente, aqui e agora, o sacrifício de Jesus na cruz. É isto que Jesus ordenou aos apóstolos. Fazei isto em memória de mim. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 19. Para a Igreja Católica, este mandato não é apenas lembrar. É o poder dado aos apóstolos e seus legítimos sucessores no sacerdócio, para tornar presente, aqui e agora, o mesmo sacrifício redentor de Cristo, consumado na cruz. Prova das Escrituras primeiro. A força da palavra é. Os evangelhos foram escritos na língua grega, de alta cultura, com muitas expressões para simbolizar ou representar. No entanto, os evangelistas e São Paulo usaram exclusivamente a palavra mais direta e inequívoca. É. Isto é o meu corpo. Evangelhos de São Mateus, capítulo 26, versículo 26 seguintes. São Marcos, capítulo 14, versículo 22 seguintes. São Lucas, capítulo 22, versículo 19 seguintes. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 seguintes. A prova das Escrituras, segundo. O escândalo do pão da vida. Evangelho de São João, capítulo 6. 1. A promessa de Jesus. O pão que eu vos darei é a minha carne pela vida do mundo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51. 2. A reação de incredulidade. Os judeus e discípulos reclamam: como pode ele dar-nos a comer sua carne? E murmuram: é dura tal linguagem. Quem pode escutá-la? Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 e 60. 3. A confirmação de Jesus. Em vez de se retratar, Jesus intensifica a afirmação. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. A resposta da fé. Diante do abandono de muitos discípulos, Jesus pergunta aos 12: também vós quereis partir? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 67 a 71. A prova das Escrituras. Terceiro. O alerta de São Paulo. Todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, torna-se culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem fazer distinção de tal corpo, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29. Não se pode ser culpado do corpo e do sangue do Senhor, se o pão e o vinho fossem meros símbolos. O alerta de Paulo pressupõe a presença real. Em cada espécie, o Cristo inteiro. Na hóstia, Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. No cálice, Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. A comunhão sob uma ou duas espécies não constitui diferença essencial. Em cada pedacinho de pão e em cada gota de vinho consagrados, recebemos Jesus inteiro. Não é um pouquinho de carne ou sangue que recebemos na Santa Comunhão, mas o eu de Jesus,
a pessoa do Filho de Deus encarnado. Conferir Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A tradição da Igreja primitiva. A Igreja, desde o início, adaptou a forma da comunhão por razões pastorais, sempre com a fé na presença real. Aos encarcerados. Os primeiros cristãos costumavam levar aos encarcerados pela fé somente o pão consagrado. Aos doentes que não conseguiam engolir, a Igreja recomendava administrar algumas gotas do vinho consagrado. A fonte de todas as graças. O sacrifício de Jesus na cruz, perpetuado em cada Santa Missa, é a principal fonte de todas as graças e de máxima importância. Mandamentos da lei da Igreja primeiro. Participar da missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, comungar ao menos uma vez por ano, pela Páscoa da Ressurreição. Terceiro, recomendação: fazê-lo em cada Santa Missa, com a devida preparação. A árvore da vida, presente entre nós. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. Que pena que pela falta de fé no poder e no amor infinitos de Jesus, tantos se afastaram desta árvore da vida, presente entre nós até ao fim do mundo na Eucaristia. Conclusão. O que mais importa é a viva fé, humildade e piedade diante deste santíssimo sacramento do amor. Rede Santificai-vos, tamo junto até o céu.